E aí, você quer começar um podcast ainda este ano de 2023? Ah, John, mas os podcasts estão saturados. Ah, mas não tem mais espaço pra ninguém. O mercado de podcast não é mais o mesmo. Calma, cara, a gente vai debater muito sobre isso aqui no canal. E este é o primeiro vídeo que eu trago aqui neste formato mais intimista. Eu tô mostrando alguns vlogs aqui, gravando alguns vídeos, mas neste canal você também vai aprender a criar, crescer e a monetizar o seu podcast. Olha que beleza. Nesse vídeo, inclusive, eu vou falar sobre algumas coisas que você pode fazer para ganhar dinheiro com o seu podcast, mesmo que você não tenha uma grande audiência ainda, se você já começou. E se você não começou, fica comigo até o final que eu vou te mostrar como que você pode começar de forma muito rápida. Bora comigo! Fala, podcaster! Tudo numa boa? Gostou do termo? Pois é, vou começar a utilizar isso aí. Eu gosto desse fala, né? Quem me acompanha no outro canal sabe que eu tenho o Fala aí imparável. Aqui eu estou conversando com aquelas pessoas que querem desenvolver o seu podcast. Afinal de contas, esse formato ganhou muita audiência nos últimos anos, principalmente em época de pandemia, que eles acabaram crescendo pra caramba. Mas é um formato que já existe há muito tempo. Os podcasts começaram no ano de 2000, mais ou menos, com uma outra entrega, eram simplesmente em áudio, e de uns anos pra cá eles passaram a ser também videocasts, ou seja, as pessoas aparecem. Muita gente acha que os podcasts já saturaram e que não tem mais espaço para ninguém. E a grande verdade é que elas têm um pinguinho de razão, sim. Os podcasts abertos não tem mais espaço. Você não vai ser o novo Flow e eu sinto muito te decepcionar, mas é a grande verdade. Flow, Inteligência Limitada, Podpah já tomaram conta do mercado e dificilmente as pessoas vão trocar esses podcasts por um outro programa menor. Mas isso não quer dizer que você não consiga o seu espaço, que você não consiga conquistar uma audiência e principalmente que você não consiga até viver do seu podcast. É perfeitamente possível e eu vou te mostrar algumas estratégias nesse vídeo. Antes, desce aí e te inscreve se você ainda não é inscrito, ativando as notificações. Afinal de contas, se você quer aprender a criar, crescer e a monetizar o seu podcast, esse é o canal certo. John, mas que falta de criatividade, usou até o jargão do outro canal. Pois é, cara, mas funciona, né? Você se inscreveu no outro, tá aqui também, então tamo de boa. E a pergunta que não quer calar e que talvez esteja passando pela sua cabecinha é como crescer um podcast em um mercado extremamente competitivo, que é o que a gente tem no cenário de hoje no Brasil. Bom, primeira coisa que você vai fazer, como eu disse, você não vai ser o novo Flow, então esquece. Você vai nichar o seu podcast, você vai escolher um assunto para você falar e você vai dominar aquele assunto. Existem vários gaps, existem várias coisas que você pode trabalhar e que você vai conseguir crescer o seu canal. Hoje nós temos podcasts específicos de ciência, crescendo pra caramba. A gente tem podcast específico falando sobre nerds, crescendo pra caramba. Podcasts específicos falando sobre futebol, crescendo demais. Podcasts específicos falando sobre um clube e crescendo também. Então você pode sim nichar o seu conteúdo. Você pode trabalhar com aquilo que você já faz. Vamos imaginar que você é um dentista. Por que não criar o podcast dos dentistas e falar sobre a saúde dental, sobre a saúde da boca, sobre a importância de você cuidar bem dos seus dentes? Com certeza, muita gente vai consumir os seus conteúdos. Inclusive, a gente tem aí podcasts na área da saúde, né? A galera maromba mesmo tem vários podcasts que eles acompanham por aí. Então, a primeira coisa que você vai fazer é nichar o seu podcast, escolher um tema para você falar e não ficar tentando falar de tudo. A partir do momento que você tem um tema, você consegue otimizar os seus vídeos. Existe um termo aqui no YouTube que é o SEO, ou Search Engine Optimization do inglês, trazendo aqui para o nosso português, otimização para mecanismos de busca. O YouTube é uma plataforma de busca e uma das melhores formas de você crescer um canal, principalmente no começo, é utilizando das buscas, é aparecendo como resposta para a pergunta das pessoas. Então, se você tem aí um podcast do dentista, você pode criar os seus episódios, pautar os seus episódios, combinando já com seus convidados sobre temas mais pesquisados dentro do seu nicho. Você pode trabalhar, por exemplo, em um dos seus episódios, como cuidar da saúde bucal, como clarear os dentes em casa, qual a importância do clareamento nos dentes, o clareamento nos dentes afeta a saúde do seu dente?
enfim, tem várias dúvidas aí dentro do seu nicho que você pode pesquisar e você sabe muito melhor do que eu. Quando você cria um podcast nichado, você tem a possibilidade de criar episódios para temas. Inclusive, uma dica que eu posso te dar extra aqui é planeje os seus episódios. Se você está começando agora, você pode planejar 5, 6, 10 episódios, ao invés de pensar a cada programa, você pensar por temporadas, e assim você tem mais tranquilidade na hora de entregar o seu conteúdo. A segunda dica é óbvia, é reaproveite o seu conteúdo. Faça cortes dos melhores momentos, tanto da sua participação quanto da participação dos seus convidados, e pulverize isso em outras redes sociais. Não dependa simplesmente do YouTube. Você utiliza o YouTube Shorts, você utiliza os vídeos no YouTube e você utiliza desses vídeos para as outras redes sociais e aí as mais infinitas possível. Pulverize também o seu áudio, não dependa só do videocast. Vá para o Spotify, vá para o Google Podcast e esteja presente, seja multiplataforma. Uma outra dica extremamente importante é envolva-se com a sua audiência. Quando você está começando, cara, você tem pouca audiência, fica mais tranquilo de você criar a sua comunidade. Então, sempre que uma pessoa comentar nos seus vídeos, responda. Se dê ao trabalho de responder, converse com as pessoas, tanto aqui no YouTube quanto nas suas outras redes sociais, sempre esteja disposto a interagir, sempre esteja disposto a responder às dúvidas, porque isso vai fazer a sua comunidade chegar até você e vai fazer com que aquelas pessoas se sintam bem. O quanto você se sente bem quando você comenta em um vídeo e o criador do conteúdo vai lá e responde você, seja dando um simples coraçãozinho ou agradecendo ali. Ajuda pra caramba. Uma outra coisa importante é crie miniaturas atraentes. Num universo de vários podcasts, agora que o YouTube inclusive tem a aba podcasts, né? Tem a página de podcast, se você digitar youtube.com/podcast, se ainda não estiver disponível, logo vai estar. E ali você tem a possibilidade de ser encontrado em um universo muito grande de podcasts. O que você vai fazer? Criar miniaturas atraentes para que o seu podcast seja clicado. Outra coisa extremamente importante para você crescer o seu podcast é mantenha a regularidade no seu canal. Não adianta nada você começar e já querer mudar de vida, já querer virar um podcaster profissional e viver somente dos ganhos com o seu programa. Não é assim. Tenha um cronograma, mantenha a sua consistência e permaneça ali produzindo seus episódios, criando o seu conteúdo, reutilizando esse conteúdo aos poucos e naturalmente as coisas vão acontecendo. Uma das piores coisas que você pode querer fazer é ser imediatista. Isso vai acabar com a sua saúde mental e você vai acabar desistindo logo ali. E para você não ficar triste, eu separei aqui algumas formas de você monetizar o seu podcast, mesmo antes de atingir aí os requisitos de monetização do YouTube. Caso você não saiba, se você não tiver 1.000 inscritos, 4.000 horas assistidas e tiver violado alguma das diretrizes da comunidade do YouTube, você não consegue a monetização no programa de parcerias do YouTube. Então você vai precisar ter 1.000 inscritos, 4.000 horas e seguir as regras do YouTube certinho em todas as políticas. Mas quando nós falamos de um podcast, nós estamos falando de uma mídia de massa, então você pode sim monetizar de outras formas o seu projeto. A forma mais conhecida de monetização nos podcasts, principalmente nos iniciantes, é a ajuda da comunidade. Você pode ter um Pix para receber alguns valores da sua galera, inclusive existem algumas plataformas de apoio disponíveis na internet que você pode criar a sua lá. Minha dica, cara, usa o Pix direto ali, coloca o Pix nos seus episódios e a galera vai te ajudando. Alguns vão doar, outros não vão, mas tá tudo certo. A segunda forma de você monetizar é com publicidade. Você pode falar com as empresas, principalmente se você criou um podcast segmentado, se você tá falando sobre um tema específico. Existem várias empresas dentro do seu tema. Então, você vai ali e vai conversar com essas empresas, vai mostrar o seu projeto, vai mostrar o que você vai fazer, o que você vai entregar, com quem você vai falar e com certeza algumas pessoas, algumas empresas vão apostar em você e vão te pagar até uma mensalidade para aparecer sempre nos seus programas. E uma outra fonte de monetização é vender o seu próprio serviço. Afinal de contas, seguindo o exemplo do dentista, você é um dentista, você cuida da saúde bucal das pessoas, imagina o que vai acontecer quando você se posicionar como uma autoridade dentro da sua cidade. Quando alguém pensar em melhorar o sorriso, quem eles vão procurar? O cara que eles estão sempre assistindo e aprendendo sobre. Então é extremamente importante que você também tenha serviços a oferecer. Além de serviços, você pode vender seus próprios produtos, você pode criar infoprodutos, que são produtos digitais, e vender para a sua audiência, para a audiência do seu podcast. O dentista pode criar ali um programa
para que a pessoa cuide dos dentes em casa, e isso você pode transportar para qualquer nicho que você esteja atuando. Você pode também oferecer conteúdos exclusivos para membros do seu podcast. John, mas eu não tenho ainda acesso aos membros do YouTube. Pois é, mas você tem o Patreon, que é um site onde você cobra uma mensalidade e você entrega um conteúdo exclusivo por lá. Você pode criar também listas exclusivas pagas dentro do Telegram, dentro do WhatsApp. Existem plataformas que você consegue fazer isso e você acaba monetizando seu conteúdo de uma outra forma. É óbvio que aí você vai precisar entregar alguma coisa a mais, né? Sejam vídeos exclusivos, de repente algumas aulas ao vivo, enfim. Aí vai depender da sua criatividade. John, não tenho ninguém para anunciar no meu canal, não sei criar um produto ainda, não quero criar um produto ainda. Beleza, você pode vender como um afiliado. O que é o marketing de afiliados? É você escolher produtos em várias plataformas. A própria Amazon tem o marketing de afiliados, você pode se afiliar a diversos produtos e fazer a promoção desses produtos no seu podcast, ganhando uma comissão para isso. Os infoprodutos normalmente pagam 50% por cada venda gerada. Se o produto custa R$100, 50 fica para o produtor, 50 cai direto na sua conta. Então é uma excelente forma também de você monetizar a sua audiência. Depois desse vídeo eu tenho certeza que você ficou interessado em criar o seu podcast, não é verdade? Se você é daqui de Pelotas e região, eu estou inaugurando no mês de maio o Estúdio J Podcast, onde eu vou te dar todo o auxílio para você montar o seu podcast, para você criar o seu conteúdo. Você vai chegar com o seu conhecimento e nós vamos disponibilizar toda a estrutura para você transmitir os seus episódios ou gravar, te ajudar na criação da pauta de conteúdo, te ajudar na definição dos episódios, te ajudar na criação da identidade visual do seu podcast. Ou seja, cara, tudo que você precisa é ter o conhecimento. O Estúdio J vai te ajudar a fazer todo o resto. Quer saber mais? Me chama aqui no WhatsApp. Esse aqui é o telefone para você entrar em contato comigo e a gente já ir, quem sabe, pré-agendando algumas coisas. Chama lá e eu te mostro tudo direitinho, como são os planos, como vai funcionar. Não vou te dizer onde vai ser ainda, porque eu ainda não sei, nem eu mesmo sei, mas até maio eu já vou estar com tudo resolvido. Provavelmente na segunda quinzena de maio já vamos estar inaugurando o Estúdio J Podcast. Se você quer trabalhar comigo lado a lado, chama aí e a gente conversa. Tamo junto, bora pra cima, seja imparável e é nóis. Tchau, tchau.